Fala pessoal, aqui Diego Fonseca, empreendedor digital, dono de distribuidora de bebidas, e eu estou aqui para te ajudar você a fazer seu 6 em 30 com distribuidora de bebidas, ou seja, R$ 100.000 de faturamento em 30 dias no ramo de distribuidora de bebidas. E hoje eu trouxe um tema assim bem massa que o pessoal não se toca, mas influencia diretamente no seu caixa, no seu bolso, no seu faturamento. Conferência 100K, beleza? Então é o seguinte, se você já gosta do tema, já vai dando seu like, já vai compartilhando esse vídeo aqui para o máximo de grupo de Facebook, WhatsApp que você encontrar aí pela frente. Não deixe de assinar o nosso canal no YouTube, acionar o sininho de notificação e vamos para cima, bora pro tema. Roda a vinheta. Bom, pessoal, seguinte, conferência 100K. Eu trouxe esse tema aqui porque é o seguinte, tem muita gente, e aí eu já falo assim, um total no ramo do comércio varejista, né? Pessoal que trabalha à frente do comércio, isso aí pode ser todos os ramos de atividades. A gente tem por obrigação fazer a conferência da nossa compra. O que acontece? Isso aí eu falo por experiência própria. No começo eu não tinha muito esse hábito, né? Então, até mesmo pela questão de você tá ali na lida do dia a dia, você tá tão preocupado com várias coisas e tal, então você já fez a compra, você acha que parou por aí. E tem um detalhe extremamente fundamental, que é a questão, sim, de você estar fazendo sua conferência, você tá ali em cima do entregador, seja ele quem for, não interessa, ele pode estar ali do lado de Deus, Senhor Jesus Cristo, mas você vai fazer a função. O que você tem que entender que é o seguinte, a função dele é de fazer a entrega, de chegar o produto que você comprou na tua empresa, chegar até na tua loja, e a tua função, ou quiçá de um funcionário que você treinou para fazer isso, é a função de conferir, e é conferir item por item, é ficar em cima. Gente, tenho várias histórias cabulosas, cabeludas, cavernosas a respeito de entregas, vários BO, de chegar até da polícia na parada por causa de conferência. Ou seja, na verdade, a falta de conferência, né? Ou de repente foi a exata, efetiva conferência. Enfim, gente, é de fato uma coisa que no nosso ramo, e aí eu vou estar falando do nosso ramo, né? Porque na verdade isso aqui se aplica em todos os tipos de ramo, mas no nosso ramo, o grande problema é o seguinte: a nossa compra, você vai chegar num ponto que você vai ter umas compras muito volumosas. Isso aí pode ser na sua média de faturamento ou fatalmente em alguma época de eventos de calendário nacional. Então, mesmo que ainda você esteja agora abrindo, nós estamos agora em janeiro de 2021 e você está começando o teu negócio. Mês que vem nós temos carnaval. Independente disso, se você conseguiu abrir agora a sua loja, você está planejando de abrir a sua loja até antes do carnaval, você pode preparar porque você vai ter um pico de venda no carnaval, porque o carnaval vende tudo. E assim como um feriado prolongado, a Semana Santa, esses eventos de calendário nacional, você pode preparar um estoque melhor que você vai vender. E o que é o preparar o estoque melhor? É você fazer uma compra maior, né? Então você vai comprar com mais volume, e aí chegam os caras, chegam os entregadores, tá? São excelentes profissionais, tá, gente? Eu não estou acusando aqui, não estou falando, longe de mim. É que eu falo o seguinte, a gente não pode generalizar uma situação como existem maus médicos, maus policiais, maus empreendedores, né? E a gente tem gente ruim em tudo que é lugar, a gente também tem gente ruim nessa profissão, tá? Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Tem como sim você fazer uma forma de você fazer uma prevenção muito arrojada, que isso aí chega a quase zero. Porque o nosso negócio, querendo ou não, por mais que ele seja um pouco maior, ele pode crescer, ele pode ser um pouco mais volumoso, mas se você tiver, desde o início, uma dedicação, um foco, um treinamento para que essa situação da entrega, quando chegar o caminhão na sua porta da sua loja, na porta da sua loja, você já tenha o pessoal preparado para isso, isso aí, a sua margem
do prejuízo cai a quase zero, porque você consegue pegar essa situação. Vou contar uma historinha para vocês. Carnaval de 2020, não sei se foi 20 ou se foi 19, foi 20. Tô lá eu, aguardando, e eu já tomei umas invertidas já pesadas, que eu também vou contar aqui para vocês. Vou contar essa historinha agora. Geralmente é o que eu falo, né? A gente entra no nosso desespero de compra, de estoque, de toda essa movimentação estressante que se tem, geralmente é quase uma semana antes, né? Então a gente vai atrás de produto, aumenta a nossa compra, estoura os limites, coloca dinheiro pesado, enfim, vira aquela zona, no bom sentido da coisa, né? Para que você consiga fazer de fato um bom estoque, você consiga ficar volumoso para aquele período. E assim eu fiz na Ambev. Eu fiquei aguardando o caminhão chegar. Eu acho que era uma quarta-feira que era a data de entrega desse pedido meu. E eu já tinha alertado minha equipe, que eu falei, ó, tá vindo o caminhão da Ambev, né? A data de entrega nessa situação aí, que era na quarta-feira, seria, acho que é só dela. E a gente tem que prestar muito bem atenção, porque vem muitos itens, vem volume grande, então quer dizer, vem muita pedaceira, aí a coisa que também vem de volume, vem um volume grande, tem que ter paciência e colar no cara. Pra ter. Você vê, mesmo tendo isso, mesmo eu tendo treinado o pessoal, mesmo com tudo, eles chegaram logo depois, tipo assim, uma hora, uma e meia da tarde, e eu tinha meio-dia e pouco, eu tinha ido almoçar. Então, quando eu voltei, que eu tava chegando com o carro na loja, eu vi o caminhão da Ambev, falei, nossa senhora, e não me avisaram que tava chegando a carga. Eu falei, bom, tá encostando agora, né? E eu cheguei lá, já tava na finalização, já o pessoal meio que querendo, trazendo para assinar o canhoto da nota. Bem verdade que quem estava lá, e um dos motivos do meu desespero era um iniciante, porque estava na rotação de almoço, então foi por isso que eu fiquei meio afobado, mas de cara eu já parei assim, eu falei, não, para tudo. Quem que é o responsável pela carga? Porque no caso eu não conhecia, né? Geralmente nessas épocas de pico, você vai perceber que vem outros que eles chamam de freteiros, né? Ou são outros funcionários, enfim, que você nunca viu na vida e que vão fazer essa entrega para você. Eu falei, quem que é o responsável pela carga que tá aí? Quem que é o responsável pela carga é o motorista, ele que responde pelo caminhão. Ah, tá, então você então vem cá. Ah, mas a gente já conferiu. Eu falei, não aceita a conferência. Eu vou conferir, porque o pessoal que tá aqui não tá acostumado, e é muita coisa. Me dá as notas que a gente vai conferir. Cara, uma coisa que já estava pronta, feitinha, tava todo mundo indo embora. Eles ficaram mais 40 minutos lá e me desceram mais quase 3 mil reais de mercadoria que estava dentro do caminhão, tá? Então, gente, lógico, foi uma falha minha, por causa da minha equipe, foi, tá? Mas assim, coincidiu. O cara que era treinado para isso, tá? Ele estava em horário de almoço, e quem estava lá também tentou, e assim, se você pegar uma nota da Ambev, se você nunca viu uma nota da Ambev, você vai ter uma dificuldade imensa de conferir. Você quer um exemplo? Você chega lá, você pede... Como que é o normal da gente comprar a caixa de cerveja de garrafa? Você chega lá, você pede uma caixa de cerveja, vem 24 unidades. Então aquilo considera o quê? Uma caixa, não é isso? Esse é o padrão. Você vai fazer uma conferência de uma nota dessa, lá eles não trabalham na caixa, eles trabalham na dúzia. Então, a caixa são 2 dúzias. Então aquilo vai virando uma salada. Se o cara não está concentrado naquilo que ele está fazendo ali, ele tem preguiça, ele não entende. Por isso que ou é você, dono, o empreendedor, é o cara que paga as coisas, que está doendo no seu bolso que vai fazer, ou você tem que treinar um cara assim que, cara, ele tem que ter responsa mesmo no que está fazendo, porque uma coisa eu falo para você, a oportunidade faz, infelizmente, o ladrão, tá? Esse pessoal de empresa, principalmente que a gente fala, né, os macacos velhos, é um pessoal ninja. Ninja, eu nunca vi isso. Olha que coisa. É você vacilar e você tomar. Não tem jeito. É uma vacilada, você não olhar, você não conferir, você de fato você tome. E outra coisa, eles ficam monitorando. Então, se você é um cliente novo, é um cadastro novo e tal, você pode ter certeza que eles vão te testar. Que é aquela coisinha, né? Ah, aparece um erro e tal. Mas, pô, no meu caso, que nem aquele dia lá, eu falei pro cara, pô,
vocês estão de sacanagem comigo, cara. Falei, poxa, eu vou formalizar uma queixa de você dentro da Ambev. Ah, não faz isso, é porque a gente tá. Eu falei, mas como que vocês estão? Poxa, vocês estão saindo daqui, vocês fizeram uma entrega, tem quase R$ 3.000, gente. Poxa, se é uma caixa, uma coisa que outra, tudo bem, mas pô, todos os itens que estavam ali faltando, que sei lá, era 10, aí tava 8, entendeu? Coisa extremamente maquiavelhada, né? Aquela coisa que foi pensada para se fazer. E calhou que Deus estava dando certo por causa de um funcionário que não estava treinado, não era para ele aquela situação. Inclusive ele também recebeu uma chamada porque, poxa, eu falei para ele, falei, olha, tá vendo? Você não conferiu nada, entendeu? Você bypassou. Outra coisa, você vai ver conferente sem isso aqui, ó, sem isso aqui, sem uma canetinha, esquece, larga dele. Eu já tive funcionário que fica ali com o dedão na nota. Eu falei, o que você está fazendo aí? Ah, eu tô conferindo. Não, você não tá conferindo, amigo. Você vai desculpar, você tá fazendo onda. Você não tá conferindo. Porque é o seguinte, cara, você tem que passar e ir anotando e ter uma forma de controle. O que eu faço? Poxa, passei a nota, desceu, dá ok, dá um tiquezinho de ok. Desceu a nota, tá faltando ou eu não coloco quantidade, eu vou lá e faço um círculo naquele produto que tá faltando. Eu sei que ali tá com erro, de repente tá faltando descer, beleza. Ah, acontece, gente, acontece, tá? Não é porque o cara tá ali descendo e faltou, não, que você, pô, você tá querendo me passar a perna e tal. Não, isso acontece, pô. O caminhão vem com um monte de coisa, muitas vezes, e os caras também da logística lá, vou te falar, é brincadeira. Entendeu? Eu enjoo de ver os caras sofrendo por isso. Eles colocam a carga lá embaixo. Geralmente o mais volumoso está lá embaixo. Mas, enfim, isso aí é um problema deles, não é nosso. O que é nosso, a gente tem que conferir a mercadoria. Então, o que acontece muito? Essa situação de você estar que nem foi a questão ali que eu contei da Ambev. Pô, o cara tava de má intenção, escrota, entendeu? Escrota. Então, assim, eu falei pra ele, falei, olha, bicho, se você continuar desse jeito, você pode ter certeza que não vai durar nada aqui nessa empresa, porque, olha, não tem a mínima condição disso que vocês estão fazendo. Ou das duas, uma, você é um péssimo funcionário, entendeu? Você não tem a mínima condição de estar à frente de uma empresa dessa, porque aqui quem está me representando na Ambev aqui é você, entendeu? Ou você está você tá de muita má intenção. Você está de muita má intenção, porque isso não existe. A gente errar, a gente sabe, todo mundo erra, eu sei que é normal. Agora, poxa, um volume de mercadoria desse aí, você vai me desculpar, parceiro, isso aí, você estava de uma muito má intenção. Mas enfim, gente, isso acontece, tá? E aonde que já aconteceu comigo também? Um Réveillon aí deve ter sido de 18 para 19, ou 19 para 20, um negócio desse aí. Eles chegaram todo mundo junto, né? Chegou a Ambev, chegou Petrópolis, chegou acho que o Grupo Quirim, que é a Devassa. Eu não me lembro exatamente qual foi a manobra, mas que eu não consegui de forma alguma saber quem que foi. Sabe o que eles me fizeram? Eles colocaram 24 unidades, ou seja, 2 grades de cerveja, e eu não me lembro qual da época, todas só com vasilhame e com as tampinhas. A gente pegou as garrafas tudo vazias. Então isso aí, na verdade, o que acontece? É um esquema que sai de lá de dentro, né? Porque na verdade o cara dirigindo, ele nem tem tempo para fazer isso aí, esse já é um esquema que já sai de lá amarrado, e o pessoal sai com intenção. Eu não posso falar que isso é cotidiano, que isso é corriqueiro, isso aí não. Mas é o seguinte, eu tô aqui para puxar a sardinha pro nosso lado. Eu tô aqui para te blindar. Eu tô aqui para te falar que se você tá pagando uma nota e você não tá conferindo sua nota, você tá perdendo dinheiro. E muitas vezes numa compra, que a gente olha lá, aquela compra volumosa lá, o nosso lucro tá indo embora, o cara tá levando o nosso lucro embora. Porque a margem de lucro líquido, principalmente, é pequenininha. Vocês sabem disso. Então a gente tem que estar focado em tudo, gente. A gente tem que estar focado em tudo. E sim, a conferência é um item quase que fundamental. Eu não digo fundamental porque tem outras coisas que de fato tá mais além disso. Só que se você não ficar numa conferência, se você levar tudo frouxo ali, você vai quebrar. Você não vai conseguir. Porque você está pagando um negócio que você não vai conseguir ter o lucro daquilo. Você só vai enxugar gelo. E na hora que os caras começam a ver que você não é o cara de conferência, aquilo espalha.
Então aí passou de uma empresa e passa para outra porque eles conversam entre eles. Você está entendendo? Então o cara, o da Coca começa a ver que você não confere, aí daqui a pouco tá Ambev e tal, daqui a pouco uns estão dando, entendeu? Então, gente, qual que é o segredo? Vamos fazer conferência. E eu vou dar uns toquezinhos aqui para você matar a pau esse cidadão. Primeira coisa é o seguinte, gente, conferência de bebidas lá. Ah, Diego, mas assim, eu compro caixinha, eu compro pouco. Tudo bem, isso aí vai ficar fácil para você conferir. Se você compra de 10, de 20, de 30, 50, né? Tá ainda tranquilo. Qual que é o grande lance? Você tá sempre de olho na montagem da pilha. Até 100 caixas ainda é uma coisa que é meio difícil, mas você tem que ficar esperto. Já que o que acontece? Eles vão travando as caixas. Chega do montante, que se você não tiver de olho, o cara tira uma caixinha dali de dentro, ou, na verdade, ele sobrepõe uma e já larga uma no caminhão que ele sabe que está sobrando. E o que acontece? Fica o buraco, né? Então, eu já tive um flagra desse lá. Na verdade, aconteceu, ele deu azar que eu estava sem a cerveja e ele montou a pilha e eu já conferi pela frente, né? Então a gente foi contando o que tinha em cima e o tamanho o número de pilhas e tal, bateu, beleza, então despachou, só que a gente já caiu para dentro da câmara fria e não deu tempo do cara fazer a volta no caminhão, tava lá um buraco no meio da pilha. E eu tirei foto, eu mandei isso aí, na época acho que foi até de um atacado que eu comprei isso aí. Eu falei, olha, vocês têm que prestar atenção nisso aí, que isso aí vocês vão responder, tá? Porque, poxa, isso é furto, cara. Entendeu? Vocês estão quebrando uma confiança. Como que vocês fazem isso? Você tem que chamar a atenção do seu entregador. Isso aí não foi esquecimento. O cara, quando ele monta uma pilha que fica faltando, tá no esqueminha. Ele já foi para fazer isso. Ele tá com aquela intenção. E, infelizmente, gente, nós temos essas figuras, tá bom? Então você tem que ficar esperto. Ah, mas é uma caixinha. Uai, daí que é uma caixinha, a gente está pagando. E o serviço deles tem que ser prestado até baixar tudo. Então, gente, depois que eu tomei umas ré desse jeito, eu fiquei muito esperto com isso. E aí, por exemplo, montagem de pallet. Toda vez que eu compro pallet, é uma tensão na descida. Eu ou o meu funcionário, e aí é aquele cara que de fato eu confio nele na conferência, que eu sei que ele vai fazer esse trabalho, vai executar extremamente bem feito o trabalho, a gente fica do lado na montagem do pallet. Porque é a mesma coisa. Em pallet é pior ainda, porque aí tem volume, né? Dependendo da cerveja, da embalagem, ela pode ser 299, pode ser 399, né? Então depende o volume a embalagem da cerveja e também a forma que você compra. Muitas vezes você compra mais de pallet, né? Então você vai, me dá tantas caixas, me dá 400 caixas. Pô, então aquilo ali fica... Ele vai subir aquilo ali, então é uma mão com açúcar para ele no meio, se você não estiver conferindo, e como que você vai bater aquilo tudo de volta? Né? Então tem que ficar o olho lá dentro, é do lado. O cara, o empreendedor, o dono de distribuidora que fica recebendo produto, fica sentado no caixa, ou fica conversando botoca lá fora lá, e não fica olhando as descidas dos fornecedores, você pode ter certeza que você está tomando ré. Você pode ter certeza. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Não tem jeito. Essa situação é clara. É clara. É clara. Se você está fazendo isso, abra o teu olho que você está perdendo dinheiro, tá? E isso aí pode ser sim um dos motivos que você não está conseguindo. Seu financeiro está apertado, você compra e não tem produto, você fala, pô, mas eu não vendi isso e tal. Por quê? A entrada está deficitária já, você já está perdendo a entrada. E você perdeu na entrada, acabou, né, amigo? Então, às vezes você faz um planejamento, você fala, ó, eu comprei R$ 2.000 de cerveja, você vai ver lá, você tem 1.800, porque você perdeu duzentão ali rapidão, entendeu? Então, quer dizer, no teu giro você já se perdeu, e aí vai embora. E isso funciona em todas as empresas, tá? Então, beleza, conferência de lata, o toque que eu te dou é esse, fica em cima, empilhamento, bonitinho, que aí não vai ter problema. Outro problema foi que eu falei ali, empilhamentos de caixa de 600 ou litrão, caixas de retornar. Qual que é o esquema? E aqui nós temos dois problemas. Qual que é o primeiro problema? Sim, você tem que conferir todas as unidades que estão dentro das caixas, que eu já contei esse caso, e se você é dono de distribuidora, você provavelmente já passou por isso, se você não passou, cuidado que você vai passar.
tá? Eles ficam testando até aplicar. Então o que tem que fazer? Ah, você foi lá e comprou 10 caixas de 600, eles deixaram empilhada lá. O certo é o seguinte, no momento que ele começar a desempilhar, você tá junto, para você não ter dois trabalhos. Então você já está olhando ali, você já está verificando, você está vendo. É uma forma, uma técnica que eu uso para não precisar fazer duas vezes o trabalho. Então eu já estou acompanhando ali a descida, ou o meu funcionário está acompanhando a descida, eu não deixo os caras descer lá à vontade e depois a gente vai ver, porque senão a gente vai ter trabalho de novo. Eu falo, não, vamos aproveitar já a força deles, que é eles que estão fazendo, e já falo, não, amigo, é o seguinte, muitas vezes chega no carrinho, só empurra o carrinho e fala, não, e reempilha aqui para mim. Entendeu? Vamos empilhar aqui, ó. Aí você já vai vendo e tal, e já vai empilhando, você vai fazendo. Outra coisa, qual que é o outro problema? O outro problema é o seu vasilhame. Se você não prestou atenção no seu vasilhame, você está perdendo vasilhame. E os vasilhames são complicados de comprar. Por exemplo, litrão da Ambev, padrão Ambev. Você não liga na Ambev e pede, ah, eu quero comprar um litrão de Ambev. E eles não têm. Quando sai uma ação que eles podem até te vender a caixa com tudo, aí é uma situação, mas não é padrão deles ter. Você compra litrão de Ambev, a Itaipava é mais fácil de ter nas ações, nos comodados. Mas vamos ficar aqui pelo litrão da Ambev. Você só vai conseguir no mercado negro. Você vai ter que olhar um LX desse da vida e ver quem que está vendendo. Para você ter essa caixaria. Entendeu? Porque senão você vai ficar sem vasilhame. Muitas vezes você tem uma demanda boa de venda de litrão, de 600, e você está sem casco. E dependendo do motorista, se ele for enjoado, ele volta com a carga. Entendeu? E se tiver que virar muita caixa, eles têm lá um limite para virar a caixa. O que é virar a caixa, Diego? Eu não sei o que é isso, você está falando grego para mim. Beleza, virar a caixa é o seguinte, as caixas são padrões das empresas, vamos supor. Ambev. Ambev você encontra uma caixa daquela de 600, ela vem escrito Ambev, ela vem escrito Antártica, ela vem escrito Skol, ela vem escrito Brahma, ela vem escrito o que mais que eu já vi? Eu acho que é assim, é puro malte, de repente, acho que até tem uma preta, dependente das cores e tal, eles têm os produtos, as caixas que são própria deles, todas eles pegam. Então, por isso que a gente chama caixa padrão Ambev. Só que, se você não tiver ali em cima, você estiver vendo a troca das caixas, o que vai acontecer? O cara vai te descer 10 caixas e se você marcar, ele te leva 20. Por quê? É o que eu acabei de falar. É dinheiro na mão. Entendeu? O cara com caixa de cerveja vazia, ainda que não esteja o líquido lá, mas está a caixaria com as garrafas, aquilo vale dinheiro. Dinheiro de hoje você vai pagar aí em torno de 20 a 25 reais uma caixa dessa de 600, que é o preço médio aqui, pelo menos na minha região aqui, que a gente vai negociar essa caixa de 600. Litrão, nem sei mais, faz muito tempo que eu não compro, mas vai ficar mais ou menos por aí, entendeu? Então, se o cara te toma ali 10 caixas, você não vê, você está com aquele volume grande, ele já está te levando no mínimo duzentão ali. E ele joga dentro do caminhão e vai embora. E você não viu. Então, o que você tem que ficar fazendo? Você tem que conferir duas vezes o produto que chega com o produto que sai. E eles são ligeiros, então é aquela loucura, a caixa batendo, não sei o que. Se você não tiver concentrado e falar, oh, escuta, mas espera aí, o que está acontecendo? Muitas vezes o cara traz a cheia ou ele já está pegando de outra e tal. Então, o que é? Você tem que saber, se perdeu, o que você pode, o que tem que ser feito? Ó, motora, não sobe os cascos. Eu quero conferir os cascos na subida do caminhão. Eu tô aqui, eu tô meio perdido aqui. Deixa tudo para fora que na subida do caminhão eu quero conferir. Vamos ver esses cascos aí. Mas assim mesmo você não pode deixar lá, porque o cara pode manipular lá o casco. Então quer dizer, qual que é a sacada? É você tá ali com o olho desse tamanho aberto. Entendeu? Então, nas caixas de 600, de litrão, acontece muito isso. E aquilo ali é dinheiro, sim, na mão. Tá? Você tem dinheiro na mão nos seus cascos, sim. Tá? Então, tanto é que você sabe quanto que você pagou neles para você ter esse estoque que você tem hoje. Tá bom? Outra é o seguinte, organizar o seu recebimento. Tá? Acontece, e aí já não é uma coisa assim pensada, que, poxa, vamos juntar todo mundo, vamos chegar todo mundo junto e vamos fazer isso. Eu não faço essa teoria da conspiração. E para mim já é teoria da conspiração e eu não vou entrar nessa, tá? Mas acontece muito, e isso aí é normal, de chegarem todas as empresas juntas que você fez o pedido. E muitas vezes o dia de entrega deles é tudo junto. Aí você tá lá. Descendo Ambev, tá descendo Itaipava, né, no Grupo Petrópolis, tá descendo a Kirin, que é a Devassa, a Eisenbach, aí tá descendo a Império,
né? E com todas as suas... Aí chega a Coca. Já aconteceu isso comigo. E aí, cara, você tem que falar, opa, parou, parou, parou. Ah, você recebe? Não, recebo agora, mas vamos organizar. Não dá para descer todo mundo junto, não. Vira uma zona. E se você perder o controle disso, você pode ter certeza que você está tomando prejuízo, tá? Então, assim, eu já aconteceu, sim. Não, beleza, você tá com. Você quer. Vamos esperar um pouquinho, aguenta aí. Ah, mas eu não. Mas eu tenho tempo, tenho. Não, então tudo bem, então você passa depois. Eu não vou deixar você descer agora com meus produtos aqui, não, porque isso aqui tá uma zona. Então, quer dizer, se você tiver capacidade, se teu estoque permitir que você consiga essa logística, beleza. Tem um cara olhando lá, você tem outro funcionário que está acompanhando de perto o corpo a corpo ali daquela empresa descendo ali outros produtos, beleza. Não é o meu caso, entendeu? Então, assim, eu consigo, de repente, monitorar 2 ali no máximo, se for bebidas. Porque é muita coisa, entendeu? Você fica ali, aquele bando de gente entrando e saindo com um monte de produto e tal. E aí é pior ainda quando você já tem um estoque, entendeu? Então, o que eu faço geralmente? Eu não coloco no meu estoque que eu tenho recebimento de produtos novos. Porque, cara, se o cara colocar ali o produto, vamos supor, você tem ali já empilhado 100 caixas de Brahma, e você não se tocou de contar aquelas caixas, ou pedir para colocar do lado, enfim, e o cara colocar e der uma zebra de, olha, não, mas espera aí, não confundiu, aí lascou, porque é complicado você provar isso. Então, o que eu faço? Eu tenho meu estoque à parte, tanto é que eu deixo meu estoque perto da câmara fria, que é o que vai entrar, e tenho outro estoque que fica numa parte reservada, que aquilo ali é o estoque meu, ele não se confunde, entendeu? Então, quando, por exemplo, eu tenho alguma coisa na câmara fria, eu já peço para os meus meninos o seguinte, ó, vamos já organizar, ver se dá para colocar para dentro aí, que hoje tem entrega, então você tem que saber os dias das entregas das empresas para você já se organizar previamente e não ter esse problema. E se não couber na câmara fria, olha, reserva esse espaço aqui, esse estoque nosso, deixa ele bem delimitado e já avisa o primeiro que desceu, ó, isso aqui já estava. E você está lá conferindo. Você está lá na pegada dele. Então o cara já vai falar, opa, peraí, aqui não dá para mexer porque o cara tá olhando, ele tá com controle, tá? Então, quando eu falo na questão de organizar, é isso. Porque, por exemplo, tem mercado, e isso aí acontece muito no mercado, que os caras dão um horário. Ah, eu recebo mercadoria das 7 às 11, de 1 às 5, que geralmente é um funcionário, ou pelo menos é uma das funções dele só fazer isso. Eu acredito que pra gente, tanto faz o horário. Mas a organização com o número de empresas que estão descendo no mesmo tempo com você, isso é muito importante. E aqui eu só estou falando até então de bebidas. Entendeu? Se você tem uma distribuidora onde você tem um mix maior, você tem uma master ou até mesmo uma mista, então você tem um pouco de mercearia, você compra outros itens e aí os caras chegam e aí vem o outro BO. Por quê? A gente tem que fazer a conferência dos itens de caixa. E aí como que faz essa conferência? Abrindo as caixas. Eu abro, a gente tem que abrir as caixas. Ah, essa caixa está lacrada, veio, beleza. Puf, abre, olha. Por quê? Para saber, para duas coisas. Ela tá lacrada, mas sabe lá quem que lacrou ela, entendeu? Então, vamos abrir a caixa e vamos ver essa quantidade. Beleza, a quantidade bateu, e aí a qualidade desse produto? Porque muitas vezes ele tá com a quantidade bonitinha, aí chega lá, sei lá, você comprou uma bolacha, ela tá toda quebrada. E aí? Poxa, isso aí não pode acontecer. Então aí você vai comunicar ao seu vendedor que, ó, tal produto veio, aí eles têm a forma de devolução, né, ou vai ficar para próxima, ou desconta no boleto. Existem vários meios que todas as empresas têm uma forma de devolução, mas isso é só feito na hora. Tem que ser feito na hora. Por quê? Depois que o motorista foi embora e você ligar para o teu vendedor, olha, peguei uma caixa de bolacha, ou sei lá, um bombom aqui que está aberto, ou está todo estourado, que muitas vezes eu compro aquelas caixas da Nestlé fechadas com as caixas dentro, e aí não fez a conferência ideal ali, o que acontece? Ele vai falar para você, olha, isso aí era para ter feito na hora da conferência, agora eu não posso fazer nada. Isso é verdade. Tá? Então, por quê? Eles vão ter que subir isso aí. Então vai para gerência, o cara vai falar, pô, mas aí, o cara conferiu na hora. Então tudo é conferência, gente. Então o que eu falo? Isso aí não é uma questão de você ser ranzinza, que você eu não vou deixar de confiar. Não, isso aí é uma obrigação nossa. Isso é obrigação, você conferir. Se você não conferir, você não tem direito de reclamação depois. E ponto. E ponto. E você vai ter que assumir o prejuízo. Então você já fez a compra e você já está perdendo a compra. Olha que maravilha.
que maravilha, né? Então a gente luta para fazer uma boa compra e você perde na ponta, na hora da entrega. Beleza? Outro detalhe é o seguinte, também é um pouco mais específico para o pessoal que tem uma distribuidora mista ou a master, né, como que é a minha, que é o seguinte, esse problema não é bem um problema, mas é uma situação que a gente passa o seguinte, por exemplo, produtos que vêm aquilo. Eu vendo carne, quando vem aquele queijo coalho, eu evito, inclusive, comprar coisas que são aquilo para exatamente não ter essa função. Só que se ela chegou aquilo, você tem que ir lá e pesar. Ah, Diego, então você tem balança dentro da sua distribuidora? Tenho balança. Por falta de uma, eu tenho duas. Tem uma mais parruda, uma balança mais calibrada, que ela emite etiqueta, tudo. E geralmente eu uso ela mais para conferência de mercadoria. Então, chegou tantos quilos de carne. O cara chega lá, deixa lá, não, vamos lá dar uma conferida no peso. Vai lá, tira a tara da balança e vê se tá com o peso. Cara, a logística disso, por exemplo, dos mercados, os cara pesa o cara, né, principalmente açougue, né, ou no açougue de mercado, enfim, como que é feito? O cara vai lá, pesa o cara, e aí depois ele vai lá e passa com a carne pesando, tá? Mas aí depois você tem que também ter uma manhãzinha que os caras... É manha pra tudo, né? Os caras muitas vezes botam um peso já vai pesar, já vai se pesar com peso e vira. Olha, gente, tem malandragem pra tudo, pra tudo. Por isso que eu falo, muitas vezes o pessoal me pergunta assim, Diego, você não sabe de bar, de hortifruti, ou de mercado, ou de merceariazinha, ou você não consegue falar disso? Cara, até eu teria, de repente, algumas coisas que eu poderia estar falando sobre muita coisa. Só que eu acho que é o seguinte, o que interessa para você é você saber as manhas do seu inimigo. E aí eu não tenho nessas outras coisas, mas da distribuidora eu tenho. E é isso que eu informo para você, é isso que eu passo aqui para você. Para você ficar blindado nessa situação, para você não perder dinheiro. Porque eu acho uma tremenda de uma sacanagem você ver ali, você tá ralando, poxa, trabalhando, deixando de fazer as coisas que você queria fazer muitas vezes, né? Deixando de comprar coisas para dentro da sua casa, do seu lazer, enfim, o dinheiro é seu, então você poderia fazer o que você bem entender, mas por causa de uma boa dedicação numa gestão financeira, você vai ali, não se permite fazer aquilo. Então você vai focar nas coisas, mas aí, por causa de uma situação dessa, você está perdendo dinheiro. E tudo, gente, a gente tem que conferir. Tudo, 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 tudo. De A a Z, tá? Produtos do seu dia a dia, se você vende água, se você vende gás, se você... tem que se conferir. Tem que se conferir, tá? E tem que ficar muito esperto com relação a grandes volumes. Inclusive, se você faz compra nos atacados e com grande volume, você tem que ficar esperto com o operador do caixa de lá, tá bom? Ele não é santinho, ele não é um anjinho da vida. Já tive vários relatos, já acompanhei várias situações. Comigo não acontece porque é aquela história. Não é que não acontece, eu tô vendo ali e assim, deve ser por isso que o cara não tem chance, né? Mas se você ficar ali, comprar um volume grande e você não ficar olhando a tela ali do que está acontecendo, você vai tomar um trançapé. Porque pode ser por erro, com incompetência do funcionário ali, que não está passando, o cara desespera e muitas vezes ele passa unidade como caixa e está indo embora, e como é o volume, aquilo já ficou lá para trás, você nem viu, tá? Ou o cara tá de má intenção mesmo, né? Ou ele quer cobrir uma falta do caixa dele, ou ele quer deixar uma sobra no caixa dele, enfim. Essas manobras aí, eu não sei como que é exatamente o por trás disso, mas que eu te garanto que existe essas manobras, existe. Então, se você compra, não é porque você está indo lá comprar no atacado, você está pegando as mercadorias, que você não tem que conferir, você tem que conferir, tem que ficar passando ali no caixa, item por item, olhando. Então, por isso que é interessante, e é uma dificuldade muitas vezes que eu tenho, que eu vou sozinho no atacado, né? Mas como eu vou comprar só volume de cerveja, muitas vezes é mais tranquilo, mas geralmente quando eu preciso comprar algo que é como se fosse para mercearia, que é muitos itens, é aquela coisa mais volumosa e tal, aí eu peço sim a ajuda da minha esposa e a gente vai junto, porque é um de olho aqui no caixa, tá passando e tá bipando, vamos embora, vamos aqui, vamos junto, beleza, que aí você não tem dúvida.
Agora, se você ficar lá só empacotando as coisas, deixando o cara fazer o que quiser ali, porque ele é o super honesto, esquece. Você tá tomando ré. Entendeu? Gente, infelizmente, é o que eu falo. O dinheiro é corrupto. Entendeu? Eu não sou o Mister Cricri, não. Eu só passo as experiências. E a gente não pode gastar com coisas. A gente não pode perder na compra. Pô, a gente vai. Você foi lá atrás de preço, achou o preço, comprou, e aí você tá perdendo na compra. Nossa, isso aí não pode, entendeu? Uma coisa que a gente tem que sempre ficar de olho: conferência. E assim, então a conferência, Diego, ela vai me levar a um faturamento de 100 mil reais? Sim, lógico que vai. Uai, se você tá perdendo, se você não tá fazendo a conferência do jeito que é para ser feita, você tá ali deixando, você tá perdendo dinheiro, amigo. Se você não tá perdendo dinheiro, você não vai chegar nunca num faturamento. Entendeu? E aí, do faturamento e tal, e aquilo vai desandando, você tá comprando. Se você tá comprando à vista, seu capital de giro tá indo embora. Se você tá comprando no prazo, você não tá conseguindo pagar o boleto. E aí você tá entrando no cheque especial, você tá entrando no cartão, você já parou de pagar todo mundo, enfim, vira aquela bola de neve. Daqui a pouco você tá quebrando por falta de conferir os produtos que você tá comprando. É uma realidade? Sim. E não é uma realidade aqui do vizinho, não, né? É uma realidade nossa, é uma realidade minha. Isso aqui eu tenho que praticar todo dia. Eu tenho que ir lá todo dia, porque a gente compra todo dia. Então a gente tem que fazer essa prática cotidiana, é você indo atrás, tendo calma, tendo paciência, falando, não, vou lá conferir, vão conferir os produtos. Poxa, tudo tem que ser conferido para você ter certeza daquilo que está entrando na sua loja, para aí depois você fazer a parte de precificação, de margem de lucro, de imposto, você colocar, enfim, aí é todo um processo. Pessoal, a dica tá dada. Por favor, não deixem mercadorias de forma alguma sem conferência. Não menosprezem nada. Vasilhame, entrada, caixas fechadas se for de mercearia, suas compras lá no atacado, presta atenção na passagem do caixa. Tá bom? Isso tudo é dinheiro, isso tudo é nosso suor, é a nossa disposição que a gente está deixando ali para os outros. Tá bom? Gente, forte abraço. Se você gostou do vídeo, faz um favor, dá um like, compartilha. Fui. Valeu.